Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras, meu personagem Juan está aqui. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar um grande amigo, um empresário, um engenheiro, toda na parte de restaurante aí. Beleza, pessoal? Então aproveite ao máximo essa entrevista que vai ser muito gratificante. Querido Joel Troib, tá certo? Certo. Então, Joel, seja super bem-vindo, é um prazer entrevistá-lo aqui no podcast. E eu queria que você contasse um pouquinho da história, a sua família. Fique à vontade, Joel. Fale porque o povo quer saber, porque quantas pessoas não conhecem, né? Ou já passaram pelo restaurante Badida. Boa tarde, é um prazer pela oportunidade de estar com você, Giba. Obrigado. E todo o teu público, que é enorme. É enorme, bastante. Meu nome é Joel Troib, sou nascido em Curitiba e tenho 60 anos. E a infância foi boa? Tive sou classe média, então uma infância feliz, nunca me faltou nada, mas também não nada exagerado, né? Tudo bem regrado? Bem regrado e tal, nada de exagero. E meus pais, minha mãe era professora, o meu pai era empresário, tinha comércio de imóveis em Curitiba. Muito queridos os dois. E nunca brigaram em casa. Na frente dos filhos, não? Nem entre eles. Se davam muito bem, assim, então tive uma educação tranquila, né? Nunca apanhei dos meus pais. Meu pai, assim, se a gente fizesse alguma coisa, ele só olhava pra gente, a gente já sabia que... Tinha respeito, né? Muito respeito. E vai no exemplo, né? Que eles dão pra gente, né? Então você já fica meio, né, esperto em relação a isso, né? De não fazer coisa errada e tal. Nunca me envolvi em coisa, droga, bebedeira, bagunça, né? Nada, tudo certinho, tinha responsabilidade. E Tá, vamos na parte etária aí. Você estudou em colégio, aí... Eu estudei em vários colégios aí em Curitiba, e Anjo da Guarda, primeiro colégio escola israelita, depois estudei no Novo Ateneu, Anjo da Guarda, daí criaram o Positivo Júnior. Né? Excelentes escolas. Positivo Júnior. Você estudou lá? Estudei lá. No primeiro ano que inaugurou, eu estudei a 8ª série lá. Na época o diretor era o professor Renato. Querido Renato, super competente, né? Freguês lá de vocês. Né? E depois estudei na Ângelo Sampaio, no Positivo da Ângelo Sampaio. E depois no Positivo da Desembargador Mota. E daí entrei na Faculdade de Engenharia da PUC. Que legal, hein? A Engenharia Civil. E já estava começando a mexer com as coisas também de restaurante. Já estava? Já. Assim, eu acredito, um ano depois que eu entrei na faculdade, meu pai abriu a churrascaria. Que legal. E eu e meu irmão, a gente ajudava, né? Então estudava na faculdade. E ao mesmo tempo colaborava com... Então de noite, assim, a gente revezava lá. Então um dia era um, outro dia era outro. E várias noites de sair 2 da manhã do restaurante e para 6h30 acordar para ir para a faculdade. Não tinha moleza. Não. Mas está crescendo o patrimônio, né? Não caiu nenhum pedaço, nada, né? Então, você vai trabalhar, isso aí não vai matar a pessoa. De maneira nenhuma, só... Você tem que poder colaborar para evoluir. Eu vou perguntar uma coisa, você vai até ficar meio surpreso, mas eu tenho uma curiosidade. Aliás, muita gente já me perguntou, o que significa Badida?
Porque esse nome, você fica pensando, será que é da tua família, sobrenome da família, Badida? O que é isso? O nome do meu pai era Bernardo Troibe e o apelido era Badida. Ah, é? É o apelido. E como que aconteceu esse apelido? Ele era um sábado, ele foi cuidar de um sobrinho que tinha 1 ano e pouquinho. E estava começando a falar e esse sobrinho falava assim, fala Bernardo, e daí ele falava Badida. Foi e daí inventor? os amigos do meu pai e tal apelidaram ele de Badida. E aí ficou? Ficou. E aí passou para o restaurante? Daí meu pai tinha comércio de imóveis e fazia churrasco para gerente de banco. Ele mesmo fazia? O meu pai fazia. Que legal. Gostava de fazer churrasco para gente no domingo, né? E daí em 83 teve uma recessão no Brasil. No Brasil, né? E meu pai precisava fazer mais alguma coisa, daí teve um concurso num clube que a gente frequenta do melhor churrasqueiro. Ah, é? E ele ganhou esse concurso e casualmente onde abriu o Badida aqui na Avenida Batel estava para alugar e a gente alugou ali, abriu a churrascaria. Uma casa grande, né? Era um terreno grande, sabe? A casa até não era grande. Depois a gente aumentou a construção. Vocês aumentaram quando eu conheci. Era pequenininha, não era grande não. Era um restaurante de 60 lugares quando abriu. E quando estava bombando, Nossa Senhora, que juntava de carro ali na frente. E daí abriu e já foi, graças a Deus, um sucesso. E você continuando a colaborar direto ali. Trabalhando ali. Uma coisa assim que eu estranhei no começo era trabalhar nos domingos. Não, hoje para mim é normal. Isso é eu trabalho todos os domingos há 40 anos. Mas no começo eu estranhei. Foi a única coisa que eu estranhei. Com os amigos, tudo, né? No domingo, poxa vida. Mas é um sacrifício que vale a pena. Valeu a pena. Valeu a pena e vale a pena, né? Ô Joel, só uma coisinha. Uma vez, eu gostava muito do teu pai. Seu pai é um cara super carinhoso, sempre conversava com ele. Porque eu fui conhecer o Badida em 94, que eu vim para Curitiba, o professor Renato me convidou para vir para cá Positivo, que eu era lá do ângulo de São Paulo. Ele falou, vou levar você numa excelente churrascaria. E me levou lá. E aí você vê a qualidade, né, tudo, e você começa a ir direto, né? E o teu pai sempre estava lá, sabe, independente do horário. Mas ele conversava muito comigo, sabe? Muito. E aí eu fui vendo a qualidade, a atenção que vocês davam, sabe? E o que eu ia perguntar é o seguinte, é difícil você realmente conquistar um grande público? E teu pai até contou, agora quebrando um pouquinho, uma história que eu não lembro direito, se eu errar aí você me avisa. Ele falou, não, o Joel, eu falei, você conheceu o Pelé? Porque os jogadores gostam de churrascaria também, né? Você conheceu o Pelé, ele falou, não, eu tive, não lembro se foi em São Paulo ou não, você lembra dessa história? E ele falou que você participou também. Pode contar um pouquinho, pessoal, aí que isso é muito legal, eu acho. Teve próximo do ano 1969, acredito, o meu pai foi trabalhar em São Paulo numa filial de um tio meu que tinha uma cinematográfica Guaíra. Ah, é? Parte de cinema? Que fazia propagandas e... No cinema? No cinema eles filmavam, antes de começar o filme, tinha o Canal 100, que era o futebol. Isso é muito legal, a parte de futebol. Que era o Canal 100. E das obras do governo. E esse meu tio filmava a parte das obras de infraestrutura do governo que passava nos cinemas. Era uma lei que obrigava os a passar antes do filme. Isso. E ele fazia isso e fazia propagandas. E uma das propagandas que casualmente eu estava em São Paulo, que era férias, e a gente foi para lá, estava fazendo da Bombril com o Pelé. Já tinha Bombril lá na época. E o Pelé abria a porta de um Volkswagen assim e saía
bolas de futebol, assim. Um monte de bolas. Um monte de bola. E para essas bolas saírem, eu devia ter uns 6 anos de idade, me colocaram ali embaixo. Já estava colaborando. No assoalho do Volkswagen ali, para empurrar as bolas para sair ali. Quer dizer, já você contracenou com o Pelé. É. Não tive depois a oportunidade de contar isso para ele, né? Apesar dele ter vindo para Curitiba algumas vezes. Ele veio algumas vezes, né? É, que ele tinha ali no hospital Pequeno Príncipe, Pequeno né? Príncipe, mas eu não tive a oportunidade de falar com ele, que ia contar para ele. Mas essas lá. coisas não tem preço. E quanta gente já foi ali, né, no restaurante Muita também? gente. Muita. É, Rivaldo, né, da seleção brasileira. Rivaldo, o Cafu... Carlos Alberto Torres. O Carlos Alberto Torres? O Clodoaldo. Tudo da Copa de 70. É, né? até não aí, o Rivaldo 2002. É, mas o Clodoaldo, porque a Copa de 70 foi a primeira Copa que eu assisti. Sim. Eu tinha 7 anos. E daí eu contei quando chegou eles, antes da Copa que foi no Brasil, eles foram jantar lá, porque eles eram embaixador da FIFA. Ah, é? É. E daí eu não reconheci o Clodoaldo. E daí... O Clodoaldo, para quem não conhece, é aquele meio-campo que era do Santos, que na final deu um driblou 5 italianos, lembra? Isso. E daí saiu o gol do Carlos Alberto depois. É. Daí eu contei para ele que a gente assistia a Copa numa TVzinha, preto e branco, pequenininha e tal. E daí ele pegou e me abraçou assim, cara. Quem? O Clodoaldo. Ah, o Clodoaldo? É. Que legal, foi bem né? bacana. O Cafu entrou na cozinha. Mas isso já não na época do... Não, isso junto na agora, antes da Copa que foi aqui no Brasil. Carlos Alberto também estava lá. Carlos Alberto, mas o Cafu, assim, uma pessoa muito bacana, entrou na cozinha, cumprimentou... Conversou todo mundo, né? Cumprimentou todo E não adianta, né, Joel, querer ter cozinha. essa soberba de se achar. É, não. O tempo passa, a gente tem que fazer amizade com todo mundo, né? Porque essa interação... E o Rivaldo aconteceu uma Vai contando coisa. aí, tem fofoca aí, pessoal. O Rivaldo almoçou com o Petralha. E eu sou coxa, né? E eu tava com uma camisa verde, né? Mas era da Polo lá, da sim. Jamaica até a camisa. E pronto, aí já criou, você ficou daí meio assim, né? o Petralha não deixou ele bater foto comigo. Não, ele tá de camisa verde, não sei o quê, não deixou. Verdade, não, mas é muito gente boa. É muito gente boa. E depois o Petralha foi embora, daí o Rivaldo veio, não, vem aqui que vamos bater uma foto. Espontaneamente, que legal, foi bem bacana. Isso. Mas eu me dou bem com o Petralha. Não, é muito, e os filhos dele foram meus alunos também. Ele fez aniversário esse ano, lá, 80 anos, ele foi almoçar na churrascaria, bem bacana. E a tua churrascaria, o Badida, tem uma particularidade, né? Ele tem uns pãezinhos, eu sempre pensei que fosse pão de queijo, mas não é, né? É de polvilho. De polvilho, Mas o pessoal, ainda mais no inverno, né? Eu lembro que minha mãe sempre ia lá com ela, em outros restaurantes excelentes também, Santa Felicidade e tal. Mas minha tia falou, nossa, que pão gostoso. Mas só que era para comer picanha, para comer as coisas que tem lá, umas carnes super boas, né? Aí ela falou, tia, pega, mas não quero mais não. Ela comeu uns 8 pães daquele. A pessoa não se contém, né? E daí, quem que faz aquilo ali? Não, a gente faz no restaurante mesmo. Mas que a receita veio de onde? A receita... Veio do menino que falou Badida também? Não. Eu fazia engenharia e fui estudar na casa de um colega, do Nelsinho. E a irmã dele mais nova, Ana Júlia, lá fazia esse pãozinho lá. E daí... Ela fazia, daí eu experimentei lá. E casualmente, quando meu pai ia abrir a churrascaria, daí eu pedi a receita para ela e ela nos passou. E aí ficou. E eu queria também, Joel, falar uma coisa de coração para você. Minha mãe já estava mais velhinha, estava com dificuldade de andar e tal. E nós fomos lá no Badira, era uma tarde de quase anoitecendo no sábado. E aí eu falei, mãe, vamos lá, mas comer carne à noite. Eu falei, mãe, mas vamos, é gostoso e tal. Aí nós fomos. Você tinha criado, depois queria até mais detalhes disso, quando ela pegou o guardanapo dela, estava escrito, minha mãe era médica, cientista, doutora Alba Lavras. Aí ela falou, filho, mas como é que pode isso aqui? Ninguém me conhece aqui na cidade? Falei, mãe, a fama já correu.
E você que fez essa gentileza, né, de bordar não só da minha mãe, de várias pessoas, né? Isso. Como é que foi isso aí, Joel? Mas ela agradece estar no céu lá, tadinha. A tadinha não tá, com certeza. Mas ela adorou ela ficou emocionada. É uma que toca nas pessoas. Isso aí, existia uma revista chamada Gula. Eu não sei se existe ainda, mas de receitas, Eu já ouvi falar, né? E essa revista, no começo ali, tinha uma página que eles sempre convidavam um maître, um gerente de restaurantes, de bons restaurantes de São Paulo, ou do Rio, ou de alguma outra cidade. E eles falavam alguma coisa, e eu não vou te dizer como é que é o nome desse que falou que fez isso, de pegar os guardanapos e pôr o nome. Eu li... E não é pôr o nome, assim, era bordado e bonito, bem isso, bordadinho. era um guardanapo novo que a gente fazia e mandava pôr os nomes. E eu comecei uma brincadeira a fazer e virou... Uma coqueluche. Muitos clientes queriam ter o guardanapo com o nome. É o máximo, assim, de... Não, muito legal, muito legal. E isso, você que trabalha, eu trabalho com os alunos, você trabalha com o público também, esse afeto, né, que a gente tem, de você fica... Eu penso assim, eu falo isso também para os taxistas também, sabe? Quando eu converso muito, que eu pego Uber, eu pego taxista, que eles têm o termômetro da cidade. Querendo ou não, você fica sabendo o que está acontecendo, o que não está, interage, né? Você falou do Petralha, querido, aí. Todas essas coisas assim, e esse convívio na parte alimentar, então é melhor ainda, porque o cara sai de lá satisfeito. Né? O restaurante é uma confraternização, né? Não vai lá só comer tchau, né? Então, como a gente tem 40 anos de restaurante... Já está tudo isso, já? 40 anos. A gente atendeu 3 gerações aqui da família curitibana. E 2 da minha, paulistana. E isso daí criou um vínculo afetivo. Não, assim, eu só vim perceber isso quando eu mudei para a sede nova ali na 7 de setembro, que muita gente falou, que pena que você vai fechar aqui, foi a primeira vez que eu saí com a minha namorada, que hoje é minha esposa. Olha só. Que gostava muito ali da Batel. Você cria um vínculo, né? E daí eu abri, até o Badida, na Batel abriu dia 1º de novembro de 83. 1º de novembro de 83? A casa era alugada, aquela casa? Alugada. Por isso que você teve que sair. Que foi feito e também porque o público aumentou, né? Mas mais porque valorizou demais a região e ficou não justificava o restaurante ali. E daí a gente foi para 7 de setembro, uma sede bem... Eu aluguei o terreno e construí. E numa sede mais imponente, uma coisa muito bonita, muito né? bonita, Pé direito bem alto, né? E ali eu vi que os clientes vibraram como fosse dono do negócio. E tanto que eles conviviam na casa e mudaram. Que a gente foi para uma coisa melhor, mais bacana, assim. Então, ali eu vi que eu era só o que estava pilotando no barco ali. Que já tinha o público-alvo. Que os donos eram os clientes. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, Joel, que é bem em cima do que você sobrepujou de obstáculos aí para chegar nessa maravilha que está agora. Não deixe que seu poder crítico iniba seu poder criador. Então, quando você pensa em criar um novo restaurante, você pensa não só para restaurante, para ideias, para escritas, viagens, ler, jogar futebol, tanta coisa na vida que a gente pode criar e tentar melhorar, né, na vida. Você não pode ficar inibido e não fazer, né? Você tem que pensar muito se vale a pena, não vale, mas se não der uma arriscada assim, acreditar... Veja, assim, eu acho que eu sou um sonhador. Assim, eu sempre penso... Em coisas boas e melhores. Coisas boas. Não sou invejoso. Não já deu para notar isso. Que caiu até caneta aqui, João. Às vezes você vai falar, tal, lógico que tudo, eu quero ter aquele carro lá, mas não é por inveja. Para ostentar, ou
ter um sonho, de repente um dia eu vou conseguir, né? E é legal isso, né? Porque dá uma realização de você lutar pela coisa. Mas assim, aí uma coisa que eu acho que pode acontecer, depende como você tá, se você tá numa zona de conforto ou não. Ou não, é verdade. É. Então, quando você não está numa zona de conforto, você vai por tudo ou nada. E tem que dar certo. Então, e é foco total, né? É. Não tem dificuldade, tem que superar a dificuldade do dia a dia. Exatamente. Então, casualmente aconteceu, no ano de 98, nós fizemos uma promoção do prato do dia, que a gente promovia do cardápio, daí fiz propaganda na CBN. E quando eu fiz isso, eu estava numa... Não assim, eu precisava fazer alguma coisa para movimentar o restaurante. Estava um pouco inseguro, né? Como é que estava indo? E daí deu super certo essa promoção que a gente fez. E eu dei uma entrevista na CBN que saía no rádio ali às 10h30 da manhã, 10 da manhã, assim, tal. E saiu, tal, e quando foi umas 10h30, assim, um senhor me procurou, que eu não conhecia, né, queria me conhecer, porque o que eu falei, ele se identificou com ele. Que era bem o que precisava ser feito. E que na época era o seu Oscar Martinez. Isso em 98, 98. E a gente ficou amigos, assim, e tal. E aí foi começou super a crescer, bacana. né? E daí, com essa promoção, a gente reformou o restaurante, aumentou o restaurante e deu uma sobrevida, né? Ainda na casa lá? Na casa ali. E daí, no ano de 2012, a gente abriu na 7 de setembro. Ô Joel, você estava falando do grande público de 3 gerações, que agora me veio na cabeça aqui uma pessoa boníssima, de uma eficiência como garçom e como maître, e eu queria que você falasse um pouquinho do Gabriel. Olha, que pessoa fantástica, o tratamento que ele dava, sabia o que a gente queria, o que não queria, e você deu todo o amparo para ele, né, quando ele ficou doente, né? O Gabriel, desde o primeiro dia que abriu o restaurante, ele começou como garçom. Depois, ele era gaúcho, né? Ele é gaúcho de Santa Rosa. Ele era um rapaz alto, assim. E até ele foi daquele... Quando serve o exército, vai para Brasília. Lá, os mais fortes, lá mais altos. Fica lá na frente do palácio lá. Uhum. Não sei como é que é o nome lá, Dragões, talvez, né? Me fugiu o nome. Alguma coisa assim. Ele ficava lá na frente do palácio. Daí, não sei como ele veio para Curitiba, ele trabalhava de garçom em outro restaurante e tal. Quando meu pai foi abrir o Badida, na época, a gente fazia anúncio no jornal, né? Na Gazeta? Na Gazeta do Povo, que é fortíssimo, os classificados da Gazeta do Povo. Era uma coisa impressionante. Fez o anúncio, daí quem quisesse emprego e tal, ia abrir, e ele foi lá assim, fazer a entrevista e foi contratado. Quanto tempo ele ficou com você? No Badida? Olha, ele ficou, trabalhou um bom período, daí depois ele saiu, foi trabalhar no Bolonha, trabalhou uns 2 anos, depois voltou a trabalhar na churrascaria e até quando ele ficou doente. Eu acredito que deva ter sido até 2007, de 83 até 2007, por aí. Eu não me recordo exatamente. Eu lembro que a minha mãe veio numa dessas vezes aí no Badida, ela falou: filho, olha que classe que ele tem para atender a gente. Ele era muito educado e cortês, né? Um humor refinado, assim, Que bacana, que sabia, que Deus abençoe. E daí teve uma enfermidade,
ajudei ele no que foi possível, tal. E uma coisa, sabe, veja que aconteceu um detalhe assim, que os clientes queriam saber, não perguntaram para mim diretamente, mas para os colegas de trabalho, os outros garçons, qual que foi a minha atitude perante o Gabriel. E daí eles contaram, né, que eu ajudei na época e tudo, e é assim, para você ver que a gente não, eu fiz não pensando que as pessoas iam perguntar, nunca, isso é uma aplauso, né? Porque ele foi importante na empresa. Se o Badida está aberto hoje, olha só, ele tem uma parte nisso aí. Está contribuindo muito, né? E Joel, outra coisa, voltando um pouquinho no tempo, porque a gente pega um legado dos pais, né? E dos avós, bisavós, né? Eu também, a minha mãe é descendente lá da Itália e tal. E a gente, quando pega, já, que nem você falou, nunca tive problema assim de passar fome, dessas coisas, mas tem uma história muito linda por trás, né, de superação, de dificuldade de vir para o Brasil. Minha mãe contava também dos italianos que vinham para cá com dificuldades, os avós dela e tal. Você não quer falar um pouquinho sobre isso? Porque é tão importante para o aluno perceber, não só o meu aluno, mas todos que convivem, para ver esse lado humano, sabe? Para a gente valorizar os parentes que nós tivemos, que já se foram, mas continuam no coração da gente, no pensamento. Veja, né? Assim, o meu avô, ele veio para o Brasil com $20. $20? $20. Daí até na época eu pergunto, isso deve ter sido no ano de 32. Eu perguntei uma vez, mas o que se fazia com $20? Ah, comprava 20 quilos de carne. Então não era uma coisa, né, muito dinheiro. E uma malinha com a roupa. Um primo dele veio antes, atrás da namorada, e era mais velho esse primo, para cada irmão, o primo que pagou passagem para vir da Europa, o que chegou aqui tinha que trabalhar e comprar passagem para 2. E com isso fez uma pirâmide e salvou, rede, né? E salvou toda a família, né? Que interessante. Antes da Segunda Guerra. E chegado aqui, meu avô começou Ele já veio para Curitiba? Para Curitiba, Teve gente que foi para o Rio Grande do Sul também, né? Mas foi aqui da tua família aqui? Veio para cá. Ele começou a vender nas casas, assim, calça, camisa, a prestação, né? Um tino comercial também, né? Tem. E daí ele foi atrás trouxe a minha avó, que ele já namorava na Europa. O meu pai já é nascido aqui no Brasil. Ah, seu pai nasceu aqui? Nasceu ali na maternidade, aqui na Iguaçu, ali perto do Atlético. Ali. Sim. Até eu conheci o... Doutor seu Bernardo. Na época era o Vitor do Amaral, eu acho que é o nome da maternidade. Ali. Aí o médico que o meu pai nasceu era Vitor do Amaral, que foi cliente na churrascaria. Olha lá, estou falando, vamos passar para 4 gerações já, daqui a pouco. E isso é uma coisa assim que a gente vai, né? É muito bacana. E vai um ajudando o outro, e vai progredindo e tal. Mas jamais esquece a dureza que foi para viajar, né? Mas navio, assim, sabe? Tudo navio, né? Navio, mas sabe, Giba, o meu avô falou que o Brasil, é o melhor país do mundo. O povo é carinhoso. Fartura, isso de ter também recebido, né, o imigrante, e também fartura de carne, de comida, frutas, tudo, né? Uma coisa assim. E mesmo assim, depois meu avô viajou para a Europa, viajou para os Estados Unidos e tal. Ele sempre falou: o Brasil é o melhor país do mundo. Não, mas eu tenho orgulho desse país, sabe? Com todas as brigas, todas essas divergências, mas poxa, é um país bonito. Eu viajei um pouco também. É abençoado, olha. Eu acho precisava ter um equilíbrio, né? Mas essas coisas de lembrar dos familiares, eu acho que todo mundo devia sempre, sabe,
ver o porquê. Porque a gente já recebe as coisas que nem... Falando em receber as coisas, todo o apoio, né? Queria que você falasse um pouquinho também das tuas filhas lindas, queridas, que foram minhas alunas também. Fala um pouquinho das duas e da esposa também, né, Joel? Que sempre está do teu lado, ajudando. Em 91, eu casei com a Regiane, que hoje está sempre junto comigo na churrascaria. Direto, né? Até ela na época que eu fiz a promoção do prato do dia, a gente conversou e ela falou, a gente precisa fazer alguma coisa, então partiu dela. A iniciativa? Tipo assim, falou para mim, né? E daí eu criei essa promoção, como que ela, né, se desenhou e deu certo. E uma coisa que minha mãe sempre fala assim, a mulher num casamento ela é muito importante. Ou ela leva o marido para cima ou leva para baixo. Então uma mulher que não exige demais do marido, ou que ela não gaste demais, que tal, para ter uma vida equilibrada. E poder dar para os filhos também, né? Exatamente. Essa estrutura, então, assim... Né? Mas fala o nome das filhas, Joel. E daí, em 94, nasceu a Cecília. Cecília, que hoje é? Hoje é advogada, foi tua aluna. Sempre de bom humor a Cecília, né? A Júlia também. E em 99, nasceu a Júlia, que hoje é dentista e está se especializando em harmonização facial. E seu pai falava para mim também, de outro que foi meu aluno, brilhantes que fizeram o curso já no exterior, também nos Estados Unidos, né, que foi? Sempre ele mostrava para mim, Giba, olha a nota desse menino, olha aqui. Os meus sobrinhos lá que estudaram com você, um é advogado, né, e foi para os Estados Unidos, hoje está em São Paulo, e o outro sobrinho é engenheiro e está no exterior também, numa legal isso, startup, né, já você vê a dificuldade dos nossos antepassados virem para o Brasil, tudo, os percalços, e o pessoal se dando bem, né? Isso não tem preço, né? Eu, assim, uma coisa assim que o meu avô falou, eu escutei uma vez, ele comentou, Giba, eu não posso te dizer exatamente o ano, mas eu acredito que no ano 45, um pouco mais para frente, as pessoas mais respeitadas na cidade... Isso aonde? Em Curitiba, ou no Brasil, geral, talvez... Né? Mas ele estava falando de Curitiba, eram os professores. E depois eu conversei com uma filha de um professor que deve ser dessa época, falou assim para mim, mas um professor ganhava que nem um juiz. Então, eu acredito... Foi definhando, né, o salário. Tipo assim, que deixou de ser atrativo, né? E por mais que a pessoa ela tem que ter um dom para ser professor, mas ela tem que ganhar. Não tem como cuidar da família. E o positivo está onde está, Joel? Você sabe disso, você convive aí. A valorização do trabalho dos professores, do profissional. Não só os professores, os funcionários, tudo, sabe? Porque isso é fundamental, né? É uma coisa de dignidade, né? E é uma pena as escolas mais simples aí não dá todo esse apoio. Em São Paulo eu tenho amigos que davam aula na escola pública e depedrava o carro. O cara tinha um fusquinha lá, todo cara depedrava, sabe? Pô, é uma judiação, né? Porque é todo um apoio que tem que ter. E meus pais estudaram em escolas públicas aqui. E eram boas pra caramba, né? Eram as melhores, Giba. Como é que chama o colégio? Colégio lá? Estadual do Paraná. Do Coxa, lá do teu time lá. Colégio Estadual do Paraná. O meu é Palmeiras, viu, gente? E a própria Universidade Federal. Também, excelente. Era excelência. Isso a gente tem que pensar sempre na educação, né, João? Não tem. É o jeito das pessoas crescerem na vida, estudo. E passarem a ter consciência do que está acontecendo em tudo, né? Poder interpretar o que está acontecendo ao redor no mundo dela, né? Isso é... E você foi torcer por Coxa
Devido a quem? Teu pai, tua mãe? Um tio meu era coxa e levava a gente no campo do coxa lá. O coxa já fez muita história, hein? Agora ele tá E tentando nessa recuperar. época o coxa só ganhava. Ah, é? É que nem o Atlético hoje aqui, né? Só ganha ali. Então, isso facilita que a criança torça para quem ganha. Não... Eu tenho 3 sobrinhos que eles nasceram na época que o São Paulo ganhou tudo lá. Foi o tri mundial, né? Nossa, mas ali não tem como eu querer que ele... vai ser palmeirense querer o tio. Não quero, eu sou São Paulo. Raí, Cafu, que você falou aí, o Zete, depois o Rogério Ceni. E eles são induzidos a isso, né? Não tem como, a mídia mostra, a criança não vai querer torcer para um time que está perdendo. Não. Mas depois ela vê a importância e começar a conversar e ver as conquistas do Coxa. O próprio Atlético, o Petralha ajeitou esse time, né? Tá muito bom. Para quem não sabe ali... Fale as coisas aí para a gente lembrar aí. Foi o Lerner... Jaime Lerner. Era coxa. Ele era coxa? Coxa. E ele ia direto lá, né? Ele gostava de comer bem. E daí ele queria 2 times fortes aqui no Paraná. Mas na época o Paraná era bom, né? Não, no estado do Paraná. Não, eu digo, mas o time do Paraná Clube não estava tão bem. Eu não tenho, não sei, mas eu sei que ele... Queria 2 times fortes. 2 times fortes. E daí ele chamou o Sérgio Prosdóximo para ajudar o Curitiba e o Petralha para o Atlético. Porque quando um time ganha, ele está na mídia, é uma mídia gratuita. É verdade, tem que entrevistar. Então, para pôr o Estado em evidência, sem gastar, seria os 2 times. Os times ganhando. Interessante, é verdade. E eles iam no restaurante também. Iam tudo conversar sobre isso que eu estou falando. É um termômetro do que ocorre na cidade. E o Petralha, ele é um empresário assim né? A gente tem que respeitar ao máximo. Tipo assim, muito... Queria ele no Coxa lá, né? Não, mas o Coxa também fez história e pode mas organizado. O esporte, né? Se não tiver organização, eu joguei handebol em seleção brasileira e tal, mas a gente não tinha vitrine porque não transmitia os jogos, entendeu? Não traziam técnicos de fora, então você não classificava para as Olimpíadas. Depois o vôlei deu um up, né? O vôlei, com o Luciano Duval, ele divulgou todo o vôlei. Aí o Brasil, o Giba aí, que Xará, né? Daqui de Curitiba. Tanta gente aí que ganhou o título mundial, Bernardinho já foi lá também com a esposa dele, eu lembro. Foi. Quando ele ele treinou, porque foi no governo do Lerner que trouxe. Qual que era? O Rexona, isso aí. E também o Lerner fez também a escola olímpica do que? De atletismo? De ginástica. De ginástica, a Daiane dos Santos. Então, veja, tudo isso vem de lá, essa escola. Ele trouxe lá um professor lá não sei de que país lá, para treinar aqui, que treinava... Era da Rússia? Não, de onde era? Não lembro agora. De algum país lá. Né? Isso fez crescer. Mas cresce numa velocidade incrível, né? Porque a criança se sente valorizada, as escolas começam a promover isso, né? Ginástica, piscina, tudo. E vai, é isso que o país precisa, né? O esporte dá muito isso, né, Joel? Porque dá oportunidade de alguém, de repente, vai estudar nos Estados Unidos, vai porque consegue bolsa, né? Ô Joel, e voltando para o lado de restaurante, teve tanta variação, né, aqui na cidade de hambúrguer, cachorro quente, não sei o quê, e você nunca pensou em ir para esses ramos também, ou não? A gente teve, no ano de 85, a gente montou uma pastelaria na Barão do Rio Branco, que chamava Pastel do Barão, também, que foi sucesso. Desculpa a ignorância, eu estou aqui há um tempo, mas a Barão do Rio Branco é no centro? No centro ali. Perto era na Zacarias, lá Era na Marechal com a Barão do Rio Branco. Marechal Deodoro e Barão do Rio Branco. Da Praça Zacarias, umas 3 quadras. Já lembrei.
E deu certo ou não? E na época ali, o Expresso passava ali nessa rua, né? Era uma rua de muito movimento de comércio. Existia a Hermes Macedo ali, que era um fenômeno de venda. De loja, de tudo, uma coisa impressionante essa Hermes Hermes Macedo, Giba. E era daqui de Curitiba, que até ele fazia uma propaganda assim, do Rio Grande, é o Grande Rio, eles tinham loja em todas as cidades, era uma potência. E daí ele fazia no Natal, ele fazia o presépio e fazia... Pô, mas levava um monte de gente na loja deles lá. Era uma coisa assim, a gente estava pertinho ali e pegava o pessoal que ia comer daí. Que legal, né? E hoje, Joel, me contaram, não sei se você lembra dessa parte ou se você vivenciou isso, que quando tinha jogo do Brasil, e o Brasil ganhava campeonato, ou tinha jogo mesmo... tinha um grande desfile ali de carros aonde era... Isso, na Avenida Batel. Na Avenida Batel, que eu tenho o Shopping Cristal hoje, e tudo ali ficava tudo... Mas isso que era uma alegria, eu tinha uma amiga que me contou isso. Como na que era verdade, assim, nos domingos, todos os domingos... todos, não era só quando o Brasil ganhava? Não, todos os domingos, ali, a partir das 5 da tarde, lotava a rua aqui da... Onde é o Shopping Cristal? Do Cristal até lá a pracinha do pátio lá, nos dois lados do Pátio Batel? Congestionava de carro, assim, tudo alegria, tipo Paquera, né, de Paquera, assim, sabe? Que bacana, era o lugar hein? das pessoas... Já tinha o Barigui? Já existia o Barigui, mas as pessoas não iam lá, assim. Não era... Não estava ainda não. arrumadinho e tal? Não, já existia o Barigui, mas não tinha bar lá, não tinha nada. Tinha o lago ali e tal, não... E uma coisa que eu acho interessante, eu sou paulistano, né, dessa capital lá, que Curitiba sempre tem esse negócio da cidade mais limpa, mais organizada, né? Agora mesmo parece que teve uma votação aí, que cidade mais limpa do Brasil e tal. E é bacana isso, né, o jeito que eles cuidam, né? É lógico que cada vez está ficando mais difícil, porque está ampliando, né? Muita gente veio para cá. Veja. Eu lembro em São Paulo, eu via sempre as entrevistas com o Jaime Lerner. Lá em São Paulo eles adoravam o Jaime Lerner, porque o negócio do tubo, de tudo, sabe? E daí eu vim para cá e depois ele faleceu, né, o Jaime Lerner, faz quanto tempo, você lembra? Não? Faleceu uns 3 anos. E então, é uma perda, né, imensa. E aí o que acontece? Essas ideias ainda mantém muita coisa o Greca também faz de deixar a coisa bonita, né? Organizada. Eu acho que isso... Veja. Não é o cara falar, mas isso é só da classe alta. Mas você dando, sabe, é tudo exemplo. Sabe o que aconteceu aqui em Curitiba? Existia uma senhora que era diretora da Aliança Francesa, que chamava Madame Garfunkel. E isso é uma história, eu acho que de 80 anos atrás já que é. Garfunkel. Tinha aquela dupla Simon Garfunkel, né, que tem Sounds of Silence. Não sei se são parentes, eu não sei. Então. E ela tinha a prerrogativa de mandar jovens que se formavam na faculdade aqui e estudar em Paris, na Sorbonne lá. E ela mandou, assim, poucos que eu conheço, que ela deve ter mandado muitos, né? Mas assim, eu sei que ela mandou Saul Raiz, que foi prefeito, Maurício Schumann, Jaime Lerner. Ele foi para lá? Foram para estudar lá e isso é um troço. Imagina o know-how que o cara pega, né? Uma coisa, abre a cabeça das pessoas. É o intercâmbio que eu estou falando, até do esporte que teve, né? Começou a ter com o Bernardinho e tal. E isso possibilitou que Curitiba tivesse um planejamento, né? Cuidar dos prédios históricos, né? E recentemente eu vi um programa na TV sobre Paris, sobre a arquitetura de Paris, que o Napoleão encomendou o projeto para o arquiteto Haussmann, e daí eu vim entender que por que eles foram lá para Paris, e tem uma escola, tem
Todo embasamento. Embasamento, exatamente. E pôde trazer... Não, é um exemplo que vai para outras gerações, né? E eu, assim, Curitiba alagava, então foi criado os parques para criar os piscinões. Ecoville lá era tudo meio alagado, né? Eram chácaras, assim, sabe, Giba? Eu não posso te dizer. Me contaram isso. Mas assim, o Parque Barigui fica um piscinão, o Parque São Lourenço também, casualmente, meu pai tinha fábrica de móveis e tinha um marceneiro, que o pai dele era dono de todo o Parque São Lourenço e vendeu em 1970 para a prefeitura, né? E então, era uma época que podia desapropriar, que não era caro para a prefeitura. Deu para fazer essas coisas. E até mais recente, que quando o Lerner foi governador, quando isso se vai para o aeroporto, que alagava lá em São José, foi criado aquele parque, quase chegando em São José ali. Que é lindo ali, hein? Iguaçu ali. Sim, onde tem a coroa lá. Então é a mesma coisa, foi criado uns piscinões ali, porque alagava também. E o Farol do Saber também era legal, né? O Farol do Saber, que é os livros do Greca, né? Muito legal isso aí também. O aeroporto, coisa mais linda também daqui de Curitiba, né? O Afonso Pena. Afonso Pena foi feito na época da guerra. Você vai para o Juvevê, você vai para lá, tudo super bonito também, né? A gente tem que incentivar, né, Joel, essas coisas para o pessoal que está chegando, que está se formando, sabe? Pensar sempre em coisa boa, né? Para melhorar o país, para melhorar toda a infraestrutura. Eu acho assim, muito que eu acho que tem que fazer intercâmbio. Tem. Que daí você não precisa inventar a roda, se ela já existe. Então você tem que ver lá, isso aqui me serve. Dá para fazer até na churrascaria. Uns 20 anos atrás eu fui no mercado municipal, lá entrei numa loja que eu vi embalando um patê, numa máquina. Daí eu falei, cara, isso aí me serve para embalar carne. Porque antigamente era aqueles marmitex de alumínio, difícil, eu chegava em casa, vazava e tal. Isso é um negócio que eu fiz a vida. E perdia muito, né? Porque chegava a qualidade em casa. A qualidade cai e tal. É horrível. E Joel, me diga uma coisa, foi muito difícil toda essa tua trajetória, e continua essa trajetória, manter a qualidade das partes de localização de carro, ou da parte da qualidade da carne, ou do pão, ou de como que a pessoa entra, como ela sai para a locomoção. Vai crescendo a dificuldade com o tempo, assim? Porque não é brincadeira, não, né? Tipo assim... E mesmo porque você já tem um público fiel. Você aumenta um salão, daí você precisa ver o estacionamento, né? Você vai ter que... E você foi ousado nisso, né? E tem que... construir aquela... bem grande, né? Fiz uma obra... Mas aí sempre dá um medinho, né? Que você fala, meu Deus, será que eu não vou... Vai ser o... Vou investir aqui, não vai dar resultado? Né? Na verdade, Giba, assim, a gente tem que se arriscar. Porque se não fizer... Vai ficar... Ou não você já tem, né? Ou não você já... Então, isso é legal. Não você já tem que arriscar. Tem que arriscar, né? Dentro do... né? Não vai fazer uma coisa inconsequente, né? E você viajou muito também para os Estados Unidos e tal. E você consegue pegar coisa de lá, assim, de ideia? Você já trouxe alguma... Sempre a gente traz, mesmo muito de São Paulo, né? De atendimento. Eu fiquei num hotel uma vez, assim... Eu sou de lá, pode falar aí. Quando inaugurou o Hyatt. Sim. E daí a gente ficou lá, que eu fui fazer meu visto americano lá, daí todos os funcionários ali, ele abre a porta, se diz obrigado, eles falam é um prazer. Parece nada, né, isso, você pensar. Né? Mas daí todos os funcionários, qualquer coisa, é um prazer, é uma coisa assim. Então, essas coisas a gente vai trazendo e passando para os nossos colaboradores, né? E não custa ser educado, né, Joel, nesse tratamento, não é só de restaurante, de tudo. Cumprimentar a pessoa, falar tudo bem, sabe? São coisas simples, mas que dão uma energia boa ao redor, né, para o trabalho, né? E isso eu acho fundamental em todos os setores, né? Você começa já... ou então a grupo aí não atende, entendeu? Tem que chamar, vem cá. Por mais um assim treinamento que isso, não é, João?
E também uma assim que eu aprendi, cliente errado tem razão. O que eu quero dizer? Por mais que deixa ele falar e tal, não sei o que, depois se vira amigo dele e tal, sim, não vai. Porque nunca, né, Joel? Nunca a gente perde uma pessoa quando dá briga. Se perde várias, porque o cara já sai dali, já... Se for bem atendido, eu li numa revista da Renault uma vez que você fala para 3, aquele restaurante lá é bom, tal. Mas se der uma experiência ruim, diz que fala para 17. E se der uma ruim ainda, eles atenderem mal alguma coisa, né, a carne estava dura, alguma coisa assim. Tipo, isso pode acontecer, não, acontece. mas assim, a gente troca, a gente está sempre disposto Você não vai falar porque é impressão sua. De maneira nenhuma. Então, isso que sempre o cliente tem, isso é uma coisa de comércio, eu acho, tem que resolver do jeito que o cliente quer e tal, e vai para frente. Não... E o menino que errou o nome do teu pai jamais imaginaria, né? Ele é vivo, será? É vivo, é um médico aqui. É médico? Que legal. Sabe o nome dele ou não? Salomão Guelman. Fala aí, Salomão Guelman. Você está na história ele da Badida, né? Ele sabe. O fundador aí. Né? Que bacana. A localização nunca te atrapalhou assim de... Você sempre procurou morar perto do restaurante? Eu falo isso para as pessoas, e tanto para dar aula também, você se localizar, tem que se localizar numa coisa, porque senão você pega um trânsito horrível, você não chega. Eu moro perto, meu escritório é perto, assim. Tem que otimizar, né? Exatamente, ter essa facilidade. E deve ser um orgulho para as filhas, né? E para a esposa também, né? De ver o sucesso, assim. Sim, é bacana isso, né? Porque, sabe, Joel, eu converso com muita gente. As pessoas, às vezes, a gente quando está tendo um sucesso, você não dá muito valor que você passou. Mas é legal você parar para pensar, sabe? Eu passei por isso, É legal porque dá uma base maior para você, sabe? Sabe o que acontece? Às vezes a gente Você nem lembra, vai fazendo, né? Você não tem escolha, você tem que encarar. O carioca diria, se não tem tu, vai tu mesmo. Você já viu essa gíria? Eu acho interessante. Tem que, sabe, não ter muita persistência, não desistir, não há, meu pai sempre fala, não há mal que dure para sempre, e também ele falava assim que vacas gordas vai ser sempre também, então você tem que economizar, né? Ser com o pé no chão, né? Não ser gastador, né? Joel, eu acredito muito em Deus, até separei uma frasezinha que eu sempre penso nisso, e meus pais passaram isso para mim e para minha irmã, sabe? E para o meu irmão também, de que Deus está olhando pela gente. Eu até separei aqui, o que nós somos ou nos tornamos, é o presente de Deus a nós. O que nós somos é o presente de Deus a nós. Agora sim, o que nós nos tornamos é o nosso presente a Deus. Vou repetir, o que nós somos é o presente de Deus a nós. O que nós somos. Agora, o que nós nos tornamos é o nosso presente a Deus. O que a gente vai fazer? Vai fazer para devolver a lei do retorno, né? De tanto apoio. Então, assim, uma coisa que eu acredito, assim, eu sou religioso e falo de qualquer religião isso. Eu também sou assim, eu respeito, e mesmo quem é ateu eu respeito. Eu acho assim que a gente tem que tentar fazer o máximo de boa ação, do que tiver a nosso alcance para as pessoas, e não que você vai fazer, que você quer algo em troca, entende? Que eu vou fazer e vou ganhar, não. É uma coisa que vai acontecer sem você, que você vai fazer as coisas de coração. Então, eu acho assim que ali, quando eu abri a Badida da Sete ali, foi um momento assim muito difícil, porque foi muito investimento. Mas foi de uma estrutura 20 para 80, né? Da parte física, né?
muito investimento. Se eu soubesse que ia custar, o que custou, talvez não fizesse. Não arriscasse. Porque se me falar, vai custar tanto, eu acho que eu não iria ter feito. Você tentou uma saída assim de... E a gente fez, e uma coisa assim, até um cunhado meu que é do Rumes, do Barolo, que me ajudou muito na construção. É um ótimo restaurante também. Ele tem um menino, nós temos um sobrinho, o filho dele tem um problema de saúde, ele falou assim para mim que o milagre que a gente conseguiu fazer o Badida das Sete, ele queria pro filho dele, porque ele viu que a gente foi ajudado ali, que o dinheiro foi entrando, eu não peguei R$1 em banco para fazer, eu abri devendo para o cara do telhado, para o cara do vidro, para o cara tipo parcelado. A gente abriu o restaurante, o movimento aumentou 50%. Que legal, João. E em poucos meses ali, 4, 5 meses, a gente quitou toda a obra. Que bacana. Então, assim, eu acredito que eu fui merecedor dessa graça. Sim, toda uma vida dedicada a isso, né, João? E próprios clientes, assim, acho que conspiraram a favor, né, com pensamento positivo ali para dar certo. E Joel, a gente falou de conspirar a favor. E você também teve uma ajuda, né, do pessoal lá do Ceará, né? Que você contar. É legal citar também o Aldenir, porque todo mundo que ajuda, a gente tem que ter gratidão também, né? Há uns 15 anos, eles vieram trabalhar num outro restaurante. Eles eram de São Paulo, de São Paulo. Não, eram do Ceará, mas trabalhavam em São Paulo. Eles são nascidos no Ceará, daí foram trabalhar em São Paulo, trabalhavam no Rubaiá. Do Figueira lá, que é o Figueira e no Faria Lima, e trabalhou em Buenos Aires, na Cabanha Las Lilas, e trabalhou em Madrid. Ou seja, tinha experiência. Muita experiência. E eles vieram trabalhar num restaurante, e daí não deu certo, eles estavam indo embora. Iam voltar para São Paulo, e no mesmo dia, 2 pessoas me falaram dele. Sinal que tem competência. E daí eu falei, pô, é muita coincidência 2 pessoas falar no mesmo dia de uma pessoa, né? Oh, Deus. E daí um deles tinha o telefone dele, eu liguei no dia seguinte, ele estava pondo a mudança no caminhão para ir embora. Ah, é? E daí marquei com eles para falar de tarde, ali umas 3 da tarde, e eu não sabia que eram 2 irmãos, eu achava que era um. Eles são de Alto Santos, no Ceará. Alto Santos, no Ceará. Daí eles vieram falar comigo, a gente conversou, eu acreditei, sem eu ver o trabalho deles, eu acreditei, contratei eles. Você foi pelo palpite das pessoas que você conhecia. Tipo, da onde ele trabalhou. Sim, então, porque isso pesa. E aí eles começaram a trabalhar, o Aldeir começou como garçom, o Aldenir começamos a mexer na churrasqueira, você foi dando toda a dica. Depois ele foi na cozinha, o jeito de fazer as coisas na cozinha, depois ele foi pro salão. E foi crescendo também, junto. E daí depois a gente aumentou o restaurante, deixou mais bonito. Quantos lugares cabem nesse novo aí? 200 lugares. Puxa vida. E daí, na Casa Nova, o que aconteceu? Estava sendo para abrir o pátio ali. Pátio Batel, né? E por eles serem umas pessoas de referência, veio uns restaurantes de fora e foram assediar para tirar eles da gente ali. Todo mundo quer os bons, né? E daí eles assim, sabe, ficaram uma coisa promete e depois não é tudo aquilo, eles já, sabe, que diz gato escaldado e tem a medo pessoa está de água. decidindo a vida dela, né? E daí nessa época eu falei para eles assim que se um dia eu fosse abrir outro restaurante, eu ia dar participação para eles. E que foi que aconteceu uns meses depois. Meses depois só? Foi muito rápido, né? Muito, A gente teve a oportunidade de abrir no Shopping Barigui,
que é muito legal também. E eu dei participação para os dois lá, e estão super felizes. Não, e o assim. grupo deles, muito legal, o pessoal lá de Alto Santos, queridos, um grande abraço para para eles. vocês. Ele veio trazendo o pessoal da cidade Sim, deles, vai ajeitando a vida tal, das pessoas também, poxa. que é uma cidade, assim, não deve ser muitos, assim, são Sim, felizes, pequena, mas não tem emprego, entende? É pequena, uma cidade pequena, né? Bem rústica. Então teve a oportunidade dessas pessoas virem trabalhar com a gente. Ou seja, temos que ajudar, né, João? Não tem, tudo é um conjunto, a máquina vai andando, e você tem podendo inteirar mais gente. É uma troca, né? Exatamente. É isso aí. Joel, nós estamos com o tempo quase se esvaindo aí. Queria que você desse uma palavrinha final aí. Se você gostou de vir aqui, Joel, você achou que foi super bacana, muito rápido, né? Passa muito rápido, né? Ainda mais as coisas interessantes. Você falou, você deu uma aula de Curitiba e do Paraná aí. É um pouquinho aí que a gente conversou, mas tem muito mais. Você sabe que eu me orgulho de ser seu amigo, viu? É um prazer você todo querido nosso aí. Você e o seu pai. Eu queria terminar então, fala para lá, Lara, tá? Eu queria terminar com uma frase da Cecília Meirelles. Vocês que prestaram atenção em todos os passados, né? O pessoal da avô, bisavô, toda a história, né, de uma geração, de gerações passadas, né, que independentemente do que você vai seguir na vida, lembre de uma coisa, eu acho essa frase da Cecília Meirelles uma das coisas mais lindas. Meus pés vão pisando a terra, que é a imagem da minha vida. Então, quantas pessoas pisaram aqui em Curitiba, já não estão mais aqui, mas tem essa imagem, a gente guarda isso com o maior carinho e passa para os filhos, né, Joel? É bonito isso, bonito. De ver tudo, os teus antepassados, todo esse pessoal aí. Então, gente, um grande abraço no coração de todos vocês, do professor Giba, do Anta, e o Joel vai dar um tchau também, né, Joel? Vamos dar um tchau para essa turma aí. Prazer aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.